Boa noite para vocês, está no ar o Troca de Passes desta quarta-feira. Quarta-feira de privilégio para quem gosta de futebol, porque tivemos duas ótimas partidas nas primeiras fases, na primeira mão dessas semifinais da Copa do Brasil. Os mandantes venceram, saíram na frente. Lá na Arena MRV em Belo Horizonte, mais cedo, o Atlético fez 2-1 no Vasco e joga por um empate a partida da volta em São Januário. E agora no Maracanã, o Flamengo fez 1-0 no Corinthians, na estreia de Felipe Luiz, e também jogará lá em Itaquera, na Neoquímica Arena, por um empate para avançar a decisão. Vamos falar muito sobre esses dois jogos, sobre a estreia de Felipe Luiz como técnico de uma equipe profissional, no caso do Flamengo. Tudo isso será assunto aqui para Carlos Eduardo Mansur e para Alex. Vamos começar a conversar sobre os jogos. Primeiro, Mansur, me surpreenderam a qualidade dos jogos, porque numa noite de jogos tão tensos, jogos semifinais que valem vaga numa decisão de uma Copa importante, como é a Copa do Brasil, tivemos dois jogos de muito boa qualidade, Além da emoção dos jogos, qualidade técnica, Mansur? Pelo menos a mim agradou muito a quarta-feira. Boa noite, a você. Boa noite, Felipe. Boa noite, Alex, todo mundo que assiste o Troca. Não, achei os jogos muito bons. A gente muitas vezes tem esse tipo de expectativa alta para clássicos decisivos do futebol brasileiro. Tem jogos muito amarrados, jogos de poucas chances. O jogo do Maracanã, eu acho até que teve mais oportunidades claras. Teve, claramente, mais oportunidades muito nítidas de gol do que o jogo de Belo Horizonte. Agora, com um detalhe, o que é a grande semelhança entre os dois jogos, o time que foi melhor nas duas partidas acabou vencendo, Tanto o Atlético foi superior ao Vasco em Belo Horizonte, quanto o Flamengo foi claramente superior ao Corinthians no Maracanã. No jogo do Maracanã, para mim, o grande detalhe em relação ao placar do jogo a vantagem poderia ter sido maior. O Flamengo produziu para uma vantagem maior, mas o Corinthians também poderia ter feito gol, Talvez um 3-1 contasse melhor o jogo, uma vantagem de um gol a mais para o Flamengo, mas com o Corinthians fazendo gol porque teve as suas chances a partir do segundo tempo, quando o jogo muda um pouquinho de cara. Mas eu acho que o resultado conta bem o jogo, embora até o Flamengo pudesse ter feito uma vantagem maior. Eu acho que o resultado de Belo Horizonte conta o que foi o Atlético e Vasco. Vamos começar a conversar sobre o jogo que terminou agora no Maracanã, sobre a estreia de Felipe Luiz. Você sabe que estava conversando com alguns flamenguistas aqui na redação, ô Mansur, e eles estavam assim, será que já é efeito do Felipe Luiz? Porque o Flamengo jogou bola hoje, jogou bem. Aí eu pensei e conversei com eles assim, olha, mas o Flamengo do Tite também teve alguns momentos de bom futebol, Não foi com grande consistência, com grande constância, mas também apresentou em alguns jogos, por exemplo, fez um grande jogo contra o Palmeiras, que amassou o Palmeiras no Maracanã, depois sofreu lá no Allianz Parque e conseguiu a classificação. Será que foi uma estreia para animar? Claro que foi, sem dúvida, mas tem que ter calma porque o que precisa é sequência, Mansur? Vamos lá, acho que a gente tem que separar algumas coisas. Não sou muito adepto dos decretos, dos vereditos de um jogo, O que me chamou muito a atenção foi, e não vou falar em evolução em relação a Tite, em evolução, acho que o Flamengo jogou claramente muito melhor do que vinha jogando nos últimos tempos. E esse tipo de... E além disso, com alguns mecanismos diferentes do que vinha praticando. E a capacidade de implantar esses mecanismos com tão pouco tempo me chamou a atenção. Se isso vai ser aplicado no segundo, no terceiro jogo, se isso vai ser uma curva de crescimento, se isso vai estagnar, se isso vai ser um crescimento rápido, aí eu não tenho como prever o futuro. Analisando o que a gente viu, o comportamento da linha defensiva do Flamengo me chamou muito a atenção como ela encurtava campo o tempo inteiro de uma maneira muito agressiva. Como voltou a funcionar, aí é um mecanismo um pouco parecido com o que era feito com o Tite, mas que o Flamengo, desde a Copa América, não tinha conseguido fazer com constância, hoje fez muito bem, que era uma pressão de saída de bola que deixou o Corinthians, especialmente no primeiro tempo... Isso foi o que mais me chamou a atenção. Em curto-circuito, Não tinha prosseguimento. Com bola, depois a gente vai mostrar no analisador tático. A forma como o Flamengo se organizou para atacar. Quando o Flamengo roubava a bola, a saída de bola tinha os dois defensores, dois volantes, Pulgar e De La Cruz por dentro. O Arrascaeta com o Gerson fazendo uma dupla de meias, quase um 2-2-2 pelo centro. O Gabigol funcionou como um centroavante. E esse movimento permitia que era um pouco assimétrico, né? Do lado direito você tinha o Wesley, lado esquerdo tinha o Bruno Henrique aberto, com o Alexandre ocupando por vezes um corredor mais por dentro, mas por vezes passando por fora, por trás do Bruno Henrique. Isso permitia
mais aproximações do que o Flamengo vinha tendo e muito ataque em profundidade. Isso, uma coisa que faltou muito ao Flamengo nas últimas semanas e que o Flamengo conseguiu ter hoje, vamos saber no futuro, de novo, não estou dizendo que está tudo resolvido, vamos saber no futuro se é algo que vai continuar ou as condições do jogo contribuíram, o Flamengo atacava a profundidade o tempo todo no primeiro tempo. Isso gerava muitos problemas e o Corinthians teve muita dificuldade. Vamos conversar sobre isso, vamos trazer aqui a nossa equipe que está lá no Maracanã e transmitiu o jogo aqui no Sport TV para a gente ter também as impressões deles lá de perto, em loco. Gustavo Villani, Ana Thaís Matos e Grafite já estão aqui com a gente e eu queria ouvir de vocês, meus amigos, o que lhe pareceu essa estreia do Felipe Luiz hoje. Algumas coisas já deram para ser vistas, né, nesse jogo do Maracanã, mas queria as impressões de vocês. Pelo que eu sinto de parte da torcida aqui, as pessoas com as quais eu tive contato, a primeira impressão foi boa. Boa noite, Guga. Boa noite, meus amigos. Bem-vindos. Foi tal. A gente tem lances para rodar. Tá aí o Hugo Souza fazendo mais uma grande defesa. E, gente, eu não tenho capacidade de analisar se em 2 treinos e muito vídeo, como o Gerson. Gerson deu uma declaração que diz muito sobre as últimas horas, né? Nós treinamos muito também por vídeo, porque por vídeo se treina. Exaustivamente eles falaram sobre movimentação, sobre o que fazer em campo, segundo o capitão do Flamengo, Ana. Ô Guga, é um timaço, né? Os jogadores são muito técnicos, então assim, claro que o campo ajuda, mas você vai mostrar o vídeo para esses jogadores, né? Trabalhando no dia a dia ali no jornalismo, a gente tem às vezes a possibilidade de conhecer alguns desses vídeos que os treinadores usam, mas você aplicar esse vídeo para jogadores talentosos você corta caminhos, né? Então, assim, você não vai explicar do zero para um Gerson, para um De La Cruz, para um Arrascaeta. Você minimiza o impacto do tempo através do recurso, como tem o Felipe Luiz, né? Então, acho que isso foi muito bom. Ele já chegou muito... acho conectado com o time, tem uma questão da linguagem também. O Felipe Luiz é um técnico que está atualizado, está vivendo o dia a dia de clube como jogador e agora como treinador, e eu acho que isso fez muita diferença, né? Não comparando, mas trazendo um pouco do que foi o universo do Tite, 6 anos numa seleção e depois vem para o universo de clubes, tem sim essa diferença, então acho que isso ajudou muito nesse primeiro momento do Felipe Luiz, mas eu não quero deixar de destacar um outro ponto: o Corinthians jogou com a equipe reserva. Né, o Corinthians poupou o time pensando no jogo contra o Internacional. Yuri Alberto no banco. O Romero fez uma partida muito ruim, mesmo colocando uma bola na trave. Então, acho que nesse pior time do Corinthians, que foi a primeira escalação, contra o melhor time do Flamengo, o Flamengo tinha que ter feito o que fez mesmo, né? Você sabe... É um bom ponto. Diga lá, você sabe Diniz. Que eu estava fazendo as contas aqui sobre o que a Ana estava fazendo. Acho que foram 6 os poupados hoje, né? Vejam se eu me esqueci de alguém. O Mateuzinho, que hoje é um titular, né? Gustavo Henrique, o Bidon, o Bidu, o Carrilho e o Yuri Alberto, né? Esses são os 6. Me esqueci de alguém, não, né? Acho que são os 6 que são considerados titulares. Se você pegar do jogo que acabaram poupados. Se você pegar do último jogo do Brasileiro, que foi o jogo contra o São Paulo, repetiu 6 jogadores. Isso aí. Hugo Souza, Fagner, André Ramalho, Charles... O Fagner tem jogado também. Porque ele tem revezado, isso, né? É difícil cravar. Fagner, mas vamos lá, do time que entrou contra o São Paulo, num clássico Campeonato Brasileiro, que é a urgência do Corinthians, e tem Hugo Souza, Fagner, André Ramalho, Charles, Garro e Romero. Jogo também. Isso. Então é obrigado que o Mateuzinho vai ser obrigado a jogar no final de semana. É natural ele jogar hoje. Né? Porque o Fagner foi expulso contra o São Paulo. Então, por isso, talvez a repetição do Fagner, no caso, no dia de hoje. O que tem acontecido muito é que desde a boa atuação que o Corinthians teve contra o Fortaleza, na ida, e ali era um time que, em relação ao jogo anterior do Campeonato Brasileiro, trocava 9 jogadores. A partir dali, você teve meio que uma fusão. Você tem tido uma repetição de 6 num jogo, de 5 no outro, para tentar... E até porque as Copas também afunilam numa fase final, sempre privilegiando o brasileiro, mas você tem uma alternância maior. E acho que como o pessoal das Copas foi bem, né? Começaram a cavar a vaga no Até time. Até o sistema tático da Copa titular passou a ser o principal pro brasileiro. Deixa eu agradecer aqui, Guga, Ana Thaís e Grafa, pela participação de vocês. Obrigado, meus amigos. Bom descanso para vocês. Parabéns, Mansur. Obrigado, meus amigos. É isso. Valeu, Diniz. Valeu, Mansur vai pagar a pizza hoje. Opa. Não vai.
Já vai estar fechado quando acabar. Vamos pedir. Deixa eu falar uma outra coisa para vocês. Ô, Alex, você sabe que a gente estava conversando aqui no programa de ontem, né, Mansur? Isso. Eu, você e a Jéssica. E eu citei a admiração na clara do Felipe Luiz. Ele já deu diversas entrevistas falando da admiração que ele tem pelo trabalho que foi feito pelo Jorge Jesus, né? Quando ele teve a oportunidade de ser treinado pelo português no Flamengo. E hoje deu para ver algumas semelhanças, né? Claro que é apenas o primeiro jogo, mas, por exemplo, a pressão na saída de bola do adversário, enquanto teve fôlego, o Flamengo conseguiu fazer muito bem no primeiro tempo, muito bem encaixada. O Corinthians teve muita dificuldade para se estabelecer no campo de ataque. Uma outra coisa, a tentativa de aproximar Bruno Henrique e Gabigol, eles como dupla por dentro, Gabigol, o Bruno Henrique quase nunca tão aberto lá, encostado na linha lateral. Apesar de receber algumas bolas lá, mas o sincronismo de movimentos. E a passagem dos laterais. Hoje o Alexandre foi quase um ponta no primeiro tempo ali, jogou muito, ultrapassando toda hora, para mim foi o melhor jogador em campo. O Alexandre fez um grande jogo, além do gol, né? Mas fez um ótimo jogo. Tenho a impressão de que há algumas coisas aí para serem, além da linha alta, né? Que o Jesus também usava, da defesa, citado pelo Mansur. Mas aí que acompanha também, vamos pegar. É lógico que, se a gente for imaginar, o ambiente ele estava assim pesado. Você faz uma troca e ainda vem o Felipe, com esse pouco tempo dele de treinador, mas com um respeito para com algo especial que ele tinha de leitura e tudo, e essa experiência que ele pegou nesses 6, 7 meses como treinador já deu realmente também uma base. Isso mudou também a energia dos atletas, do ambiente, que eu até achei o Maracanã mais vazio do que, de repente, eu acredito que ele estaria, né? Isso é um ponto que... E aí tem a questão de preço, algumas coisas, enfim. Isso é um ponto que precisa ser... Mas aí que está o detalhe. Por isso que fala, tem coisas de todos os treinadores que você pode usar. E ao mesmo tempo, essa questão que o Jesus ele trouxe na época pra gente aqui no Brasil e para esse time do Flamengo, que é um time talentoso, é um jogo, não é somente um jogo objetivo. O que a gente viu hoje? Um jogo sim objetivo, mas só que um jogo ele consegue ser objetivo a partir do momento que você está bem posicionado e você tem sincronia desses movimentos. E a bola, ela corre para frente. Se ela vem para trás, é para dar um suporte para ela ir realmente para frente. E os movimentos de atacar espaço tiveram realmente mais do que estava se tendo. Aí fala-se do vídeo. O vídeo é um baita de um treino para se fazer, né? Porque é muito claro você ver a imagem com marcações que tem hoje nas plataformas, então facilita. Então ele é um treino que você não consegue, nesses dias todos, treinar tudo que tem e ao mesmo tempo falta tempo. Então o Felipe ele trouxe algo que ele falou e é o que gosta, eu também gosto, acredito que a maioria, de realmente você estar lá fazendo isso. Óbvio que de repente pode ser que esse time do Flamengo hoje, do jeito que estava, ele não esteja preparado para fazer isso o tempo todo, apesar que ninguém consegue fazer nessa intensidade que foi feito o tempo todo. E a linha de trás alta demonstra organização, que se eu tenho a linha de frente alta, eu preciso ter realmente encaixado para poder seguir. Vamos ouvir o mister, né? Pois é, o Alex daqui a pouco completa a análise, né? Assim como o Mansur vai trazer os detalhes, análise tática e tudo mais, porque a gente já viu ali que Felipe Luiz, o novo técnico do Flamengo, está sentando na sala de entrevistas para a coletiva. A gente está vendo aí o gol que foi anulado, né, pelo VAR, e Felipe Luiz está falando. Vamos ouvi-lo. Eu vi meus companheiros correndo por mim, eu me senti muito orgulhoso. Eu sou um privilegiado e eu falei, não falo da boca para fora, quando a torcida quer ganhar o jogo, ela ganha sozinha. Então, o apoio que teve hoje refletiu nos jogadores e fico muito feliz de ter conseguido trazer essa energia e a comunhão com a torcida ela tem que crescer cada vez mais, mas isso a gente só vai conseguir se dentro do campo a gente corresponder à expectativa deles. Felipe, Letícia Marques, do GE. Bom, eu estava aqui na coletiva que você falou, né? Após a sua aposentadoria, você até sentou aí brincando, falando assim, aqui que os técnicos dão as coletivas. E eu queria voltar um pouquinho, assim, 10 meses praticamente, né? Desde que você se aposentou, você já falou pra caramba na sua apresentação, mas eu queria que a gente viu algumas imagens, você muito emocionado durante todo esse período, né, agora, principalmente quando você pisa no gramado. E eu queria que você hoje, técnico do Flamengo, o que você poderia falar de recado para o Felipe Luiz de 10 meses atrás, que sentou aí e brincou um pouquinho nesse período? O que você pode falar? Assim, como eu falei, né, eu tinha um planejamento, um objetivo muito claro
no pós-carreira. Eu já estava me preparando durante muitos anos, estudando durante muitos anos, e estou aqui. Assim, antes ou depois ia acontecer. Uma hora eu sabia que ia acontecer. Então, eu tentei me preparar o mais rápido possível para poder viver desse lado, do lado do treinador. Não é fácil. Hoje eu estou falando aqui com vocês na vitória, é muito mais fácil, mas vão existir dias que eu vou estar aqui falando na derrota, que vai doer, mas é a profissão que eu escolhi. Sou muito apaixonado pelo que eu faço, muito mesmo. Não me importa ficar a noite sem dormir para poder estudar, para poder melhorar e preparar tudo, e deixar tudo preparado e mastigado para os jogadores. Então, eu não tenho dúvida que, fazendo as coisas com paixão, a gente está no caminho certo. Felipe, aqui. Boa noite, Rodrigo Cerqueira, TV Globo. Hoje foi sua estreia como treinador do time profissional, você entrou em campo bem emocionado. Eu queria que você fizesse uma comparação com a sua estreia como jogador do Flamengo também, já que o Flamengo é um clube do seu coração, de infância, de família. Então, foram 2 momentos, acho que inesquecíveis na sua vida. Eu queria que você fizesse essa comparação de quando você entrou em campo como jogador do Flamengo e hoje como treinador do time principal. Interessante. Como jogador, eu estava com um certo receio, que eu vinha de lesão, e eu lembro que lá na Bahia eu ficava olhando toda hora para a camiseta, que era cinza, e para o escudo, e eu ficava olhando para as placas do Campeonato Brasileiro, que eu falava, caramba, não sei se quase 20 anos, 17, 18 anos depois que eu saí, eu voltei a jogar o Campeonato Brasileiro. E isso, para mim, eu estava no jogo pensando nesse momento, mas com aquela tensão de jogar bem, de tentar fazer um jogo perfeito e tudo mais. E não foi aquelas coisas, mas como treinador é 100% diferente, totalmente diferente, não tem nada a ver. O que eu vivi nesses últimos 2 ou 3 dias foram 7 anos da minha vida, mais ou menos. Foi muito intenso, foram muitas e muitas horas de preparação para poder tentar ajustar coisas para o jogo, mas ficar no banco de reservas já não é uma novidade para mim, porque eu vivi antes. Então, eu já tinha vindo aqui na final com o Sub-20, vivi várias vezes como essa experiência de estar no banco de reservas, então simplesmente foi ver realmente, o que mais me impressionou foi ver meus companheiros correndo e fazendo o que eu falava. Antes eu estava dentro do campo jogando com eles, e agora eu falava, ajustava as posições e eles faziam e me obedeciam. Isso foi o que mais me emocionou. Felipe, boa noite. É Guilherme Xavier da Trivela. Queria falar um pouco sobre a questão do Gabigol. Ele não era o mais cotado para começar hoje, falava-se que o Gonzalo Plata seria o titular, e na hora da escalação o Gabriel apareceu, e você comentou ontem. Eu queria que você explicasse se foi uma opção sua técnica ou uma questão física, e queria que você fizesse uma avaliação da atuação do Gabriel. Já foi um ponto importante para você hoje? O Gabriel é um jogador histórico, um ídolo histórico do clube, e eu, mais do que ninguém, sei o que ele pode dar para a equipe. Eu sei o que ele pode nos oferecer. Um jogador não melhora da noite para o dia. Ele precisa de minutos, ele precisa de sequência, ele precisa de um certo carinho, um cuidado, mas não só o Gabriel. Não só o Gabriel. Nós podemos falar aqui de inúmeros outros jogadores que, com um treinador, pode ter mais minutos ou menos minutos, e isso é natural, né, no futebol. Então, o Gabriel foi uma escolha minha, escolha técnica, escolha que, como eu falei, eu sei o que ele pode me oferecer. Imaginei como o adversário vinha jogar, imaginei como a gente poderia atacá-los, e o plano de jogo foi em cima dele como número 9, e com o Bruno mais aberto. Então, acredito que ele tenha feito um bom jogo, com certeza tem muito a evoluir, fisicamente, confiança mesmo. E a hora que ele, a primeira a entrar, ele volta a ser o Gabriel mentalmente e fisicamente. Ele vai precisar de mais tempo. Talvez vai sentir no próximo jogo, porque não é fácil, depois de tanto tempo sem jogar, ter uma sequência, mas vou tratar dele e todos com muito carinho. Boa noite, Felipe. Luiz Machado, da Rádio Web Total. Felipe, parabéns pela vitória. Apesar do domínio completo do Flamengo, tanto no primeiro quanto no segundo tempo,
percebemos a dificuldade ainda de fazer finalizações ao gol. Tivemos aí apenas 7 finalizações ao gol, né? Que é uma dificuldade que o Flamengo já tinha, né, no comando anterior. No seu ponto de vista, o que o Flamengo precisa fazer para poder melhorar o setor ofensivo e poder ter mais efetividade, né? Uma vez que essa partida poderia ter sido um placar dilatado. 7 dentro do arco, você fala? 19 finalizações, 7 ao gol, onde... no gol, ok. 19 finalizações, são muitas finalizações, hein? Muitas finalizações, hein? O que poder fazer para ajustar como é que fala? A mira, ajustar isso, tendo chances, tendo ocasiões de gol, a bola vai entrar. Então, o meu dever é fazer com que cada vez que os meus laterais cheguem no fundo, estejam 3 jogadores dentro da área. Meu dever é cada vez que o Arrascaeta pegar a bola, existam 2 jogadores atacando o espaço. E por aí vai. Então, vão fazer gol sempre? Com certeza não. Pode ter certeza que existem dias melhores, dias piores, dias que se vai golear, dias que a bola não vai entrar. Existe um grande goleiro no gol, que foi meu companheiro também. Desculpa. Mas eu vi um time que criou muitas chances, que conseguiu finalizar e que incomodou o adversário em todo momento. Então, fiquei feliz porque é questão de tempo que a bola entre, porque a qualidade é extraordinária. Eu tenho uma máquina na mão. Boa noite, Felipe. Alana Fonseca, da Mosaico. O que eu gostaria de saber uma coisa é que você hoje fez uma operação pós-perda muito forte e também subiu as linhas. Isso já era uma característica sua desde as categorias de base, no sub-15, no sub-20. Podemos falar que isso vai ser uma característica do Flamengo de Filipe Luís? Boa noite. Confesso que a pressão pós-perda que já estava antes do Filipe Luís chegar era muito forte, sempre foi. Esse time tem um pé de pressiona muito forte, herança do trabalho do Tite, e as linhas altas é um ajuste que sim, também já existia, mas que eu quero fazer e quero colocar os ajustes necessários para poder fazer do meu jeito, né? Mas é um time que sabe fazer, que já fez, os jogadores já jogaram com essa linha alta, porque é a única forma de pressionar, se pressionam todos juntos. Tá. Felipe, boa noite, Rodrigo do canal Vamos. Eu não sei se você acredita em coincidências, mas o Alexandre é um cara que esteve presente em muitos momentos da sua vida. Na seleção brasileira, vocês foram convocados juntos algumas vezes, né? Foram campeões da Copa América, foram convocados uma vez um no lugar do outro, enfim, é uma história que muitas vezes se confundiu ali. E hoje quis o destino que o Alexandre fizesse o primeiro gol da era Filipe Luís aqui no Flamengo. Então eu queria te perguntar sobre essa sua relação com o Alexandre e se você acha que esse momento pode ter significado alguma coisa. Com certeza, quando a bola entrou, eu já pensei nisso. Falei, poxa, eu demorei tanto para fazer um gol, ele já fez o primeiro aqui. Um jogador extraordinário. E um jogador que jogou em time grande, que jogou Copa do Mundo, que jogou seleção, dispensa apresentação, vocês sabem disso. Pode ser que em algum momento ele seja questionado, né? Mas se a equipe, não tenho dúvida do que eu vou falar, que ele faz o time ser mais, como é que eu falo, poderia falar, ser mais completo com ele no campo, né? Mas, dito isso, foi muito difícil escolher entre ele e o Ayrton, porque eu adoro o Ayrton, um cara que eu vi crescer, que me botou no banco, isso eu não posso esquecer, e que vai ter os minutos, claro que vai, necessários. O Alexandre já tem a idade que eu tinha quando eu cheguei aqui, não vai conseguir jogar todos os jogos, e eu preciso do Ayrton, e é um jogador que tem muita margem de evolução, mas muita mesmo, um jogador que tem umas possibilidades que ele já chegou também na seleção, né? Que pode levá-lo à seleção, mas mantê-lo na seleção. Então, assim, eu tenho 2 laterais que eu não preciso, 3, na verdade, 3 laterais que eu só fechar o olho, pegar o dedo e botar no campo, que eu sei o que vai solucionar meu problema. Por isso que eu repito, é a máquina que eu tenho na mão. Felipe, boa noite. Pedro Henrique Carvalho.
Aí, Felipe Luiz... Mas não dá para seguir vendo? Dá vontade de ficar vendo ele falar. É bom de falar, é agradável. Felipe Luiz dando uma ótima entrevista mais uma vez. Agora, a primeira pós-jogo, né? Depois da sua primeira vitória no campeonato, na Copa do Brasil, né? Cara, eu fico imaginando a sensação dele, Felipe, de verdade, sim. Da gente, lógico, sair do campo, dele ter pensado nisso, e você tá ali comandando no Maracanã, o Flamengo, que de repente ele pensava que fosse chegar mais para frente. Em um momento que a resposta vem desse primeiro jogo, pode mudar a energia, mas as coisas não aconteceram. E aí as coisas acontecem. Quem dos ex-atletas que viram treinadores, que eles falam, é bem isso. Pô, a sensação de você ver acontecer no campo, aquilo que você trocou ideia, que você trabalhou, deve ser um espetáculo. E parabéns pro Flamengo, na verdade, se a gente for falar, porque eles sempre acreditaram também no Felipe e começaram realmente a preparação dele nesse sentido no 17, vieram pro 20, sem titubear, na verdade, né? Então foi um jogo. Você fala assim, lógico, tudo aconteceu, acho que foi muito bom o jogo. É o começo, né? É um pontapé inicial mas ali. Mas é o início, cara. Depois o restante tem muita coisa que naturalmente ele vai aprender para manutenção de você atingir alguns objetivos para tudo aquilo que o futebol vai acabar oferecendo que vem contra ele. Ué. Ô, Mansur, eu sei que você preparou uma análise pra gente aí. Vamos a ela já. Então, daqui 22 minutos de análise hoje, porque isso, não, daqui a pouco a gente vai falar mais alongadamente também. E eu vou falar menos porque hoje é seu aniversário. Vamos falar mais alongadamente sobre o ponto de vista do Corinthians, porque acho que temos coisas muito interessantes para falar sobre o Corinthians também, Mansur. Então vamos lá. São dois lances do jogo. Um para mostrar a questão do comportamento da linha defensiva do Flamengo e da maneira de pressionar. Logo aqui no início, o Corinthians tem a bola e a gente vai observar aqui a linha defensiva do Flamengo quase sempre orientada para reduzir esse espaço aqui. Se o jogador do Corinthians estivesse pressionado, o que a gente chama de uma bola coberta, essa defesa vai sempre se movimentar para frente, nessa direção. Do mesmo jeito que você vê, todos os meio-campistas da segunda linha estão olhando para frente, sem se preocupar com a parte de trás. Perfeito. E aí começa aqui a movimentação do Corinthians, os dois jogadores de frente fazendo essa primeira pressão, a bola vai vir para o lado e o Gerson vai ser o responsável por vir aqui no Hugo. Quando ele vai fazer esse movimento, imediatamente por trás, o Wesley saiu no Romero. Enquanto aqui o Pulgar fazendo a marcação no meia pelo centro do campo. Aí, chama atenção aqui, ó. O Romero recebe a bola de costas. O que significa? Essa bola é uma bola que dificilmente vai resultar num passe em profundidade. A gente vai ver os jogadores aqui de trás fazendo movimento, não no sentido de correr para trás, mas sim de correr para frente. Vou até apagar aqui, porque quem vai comandar esse movimento aparentemente é o Léo Pereira. Ó, já comandando, correndo para frente. Aí vai acontecer... O passe sai para trás, vai ter a roubada de bola, que vai resultar na primeira grande chance de gol do Flamengo logo no primeiro minuto. Uma oportunidade. Você vai ver, se você somar depois, vamos somar, você pode ver quantos lances assim nasceram por causa de uma boa pressão feita roubando a bola. Agora, eu chamo a atenção para o lance do gol do Flamengo. Aconteceu várias vezes isso no jogo, eu separei esse lance porque ele resultou no gol. O Corinthians prepara uma cobrança de lateral. Aqui a gente tem basicamente o formato do que era o meio-campo do Flamengo. Os dois volantes, Gerson e Arrascaeta funcionando como dois meias. Na hora que o Flamengo se organizava para atacar, eles eram basicamente dois meias por dentro, com o Bruno Henrique partindo de uma posição mais aberta e o corredor aqui do lado direito, normalmente quem ocupava era o Wesley. Vou apagar essas marcações aqui, porque o que eu quero chamar a atenção é para o formato do meio do Corinthians, quase sempre com um losango. Os três meias. E naturalmente você perde um pouco de largura. E o Flamengo quase sempre... O Felipe Luiz foi flagrado na transmissão fazendo um gesto por fora. Ele sempre queria que fosse usado esses espaços das laterais dos volantes do Corinthians. Aqui é um lance que mais claramente isso acontece porque é natural na recuperação de bola você tirar da área de pressão. O Flamengo vai recuperar a bola e imediatamente a jogada vai se orientar para esse lado que é por fora nas laterais dos volantes, até porque o lateral do Corinthians que está sendo ocupado aqui pelo Bruno Henrique e não vai poder sair para se somar a essa cobertura. A jogada vai ser invertida para o outro lado. E aqui o que vai acontecer? Chama atenção aqui para o Fagner. Como o meio fica mais estreito, o Flamengo sobrecarregava muitas vezes o lateral do Corinthians. Está aqui o Fagner. O que está acontecendo com ele agora? Vai ficar 2 contra 1. 2 contra 1, sem contar... E o que ajuda também, Arrascaeta, Gerson e Gabigol lá pesando essa linha. Como o Flamengo tinha dois meias, no caso o Arrascaeta e o Gerson,
sempre permitia criar triangulações pelo lado. A jogada vai surgir aqui, vou tirar a marcação do Fagner e colocar a marcação agora no Alexandre, que vai fazer um movimento muito inteligente. E aí teve um erro do Corinthians, que é o seguinte, o Charles ele ficou batido e o Rian ele também acabou saindo lá. Na Você imagem pode ver que tá os 5 dois contra 4. correndo, O Alexandre percebe que se ele infiltra por aqui, ele dificilmente consegue dar a opção ao Bruno Henrique de passar. Ele vai fazer o movimento por fora. Ó. E aí o Fagner marca o chute Isso. aqui também, E aí? mesmo tendo o Rian. E foi o único lance, se for ver, que o gol sai. Lógico, mérito do Flamengo, mas eu acho que não é que a bola era defensável. O posicionamento do Hugo não era defensável. Uhum. Só que ele estava muito aberto, né? Pensa ver, por isso que o Alexandre enxergou e pôde ver. O Hugo ele ficou realmente esperando aquilo, ele não estava esperando o chute. Quero falar um pouco mais sobre esse gol daqui a pouquinho, mas a gente tem que ir para o intervalo. Daqui a pouquinho vamos ouvir também Ramon Dias, o técnico do Corinthians. A gente vai para o primeiro intervalo aqui do Troca de Passes. Na volta, continuaremos falando a respeito desse jogo do Maracanã. Vamos ouvir o técnico do Corinthians, eventualmente jogadores. Enfim, é a primeira parada só. É rápido, tem muita coisa para falar ainda na quarta-feira. Voltamos já.